do teu Santo e Bom Espírito, para que possamos sair daqui não como chegamos, mas renovados, transformados pelo teu poder. Abençoes aqueles que não puderam chegar a tempo, que estão no leito da dor, que estão em sofrimento ou por algum outro motivo não puderam vir. Que o teu Espírito possa tocar a esses também. Abençoes a tua igreja nesse momento com a bênção do teu Santo e Bom Espírito, abrindo nossos corações, em nome de Jesus. Precisa pegar lá também. Bom dia e feliz sábado, querida igreja. Tenho o prazer de lhes apresentar o meu querido amigo e irmão em Cristo, Edson Barbosa. Antes, porém, de seguir com a apresentação dele, quero lhes dar uma boa nova de grande alegria. A irmã Conceição recebeu alta em Salvador e neste momento está se deslocando para a Feira de Santana. Amém, amém. Deus ouviu nossas orações, louvado seja Ele. Amados, eu sou Edson Baluarte da Saúde. Um homem que a sua vida é dedicada à saúde e de forma diferente. Uma saúde integralista, uma saúde mais natural. Ele é fisioterapeuta, ele é naturopata e a apresentação maior ele vai fazer aqui para vocês, porque tem um slide para isso. Mas quero dizer que é uma alegria muito grande receber o meu querido amigo Edson Barbosa aqui na igreja. Estivemos juntos durante muito tempo, partilhamos, né? E há uma coisa interessante, viu? O presidente da ABAC foi meu aluno, o pastor Alberto foi meu aluno, Miguel foi meu aluno, Edson foi meu aluno, está aqui o meu irmão também, que foi meu aluno, que já estamos juntando isso, 72 anos fazendo essas coisas, né, Edson? Edson, que Deus te abençoe, te use, como Ele tem usado tantas vezes. Feliz sábado, igreja. É uma satisfação poder chegar aqui e encontrar o nosso amigo, o professor Silvio, que foi meu professor lá no ENA em 1991. Então, eu conheço o professor Silvio de longa data. E eu percebi uma coisa, assim como eu tenho observado em mim, o professor Silvio também está envelhecendo. E essa é uma realidade de todos nós. A gente vai envelhecer. Os jovens irão envelhecer. Muitos já estão idosos. Não importa a sua idade, precisamos ter boa saúde. Não importa que idade você tenha. Podemos colocar o primeiro slide? Nós estamos aí nessa programação, finalizando hoje a programação, 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Essa foi a temática ao longo desses 10 dias. 10 dias de clamor, 10 dias suplicando pelo poder do Espírito Santo. E hoje eu terei 2 momentos para falar com vocês. Primeiro momento é esse aqui, e à tarde. A partir das 13h30 estaremos aqui, almoçaremos na igreja. Essa temática que vocês estão vendo, Revolucione Sua Saúde, é um tema central para 5 subtemas. E normalmente quando eu falo às igrejas, aonde eu vou falar, eu desenvolvo 2 temas, um pela manhã e um à tarde. O tema da manhã é o segredo da saúde e longevidade. E o tema da tarde é estratégias para longevos saudáveis. Nesse tema da manhã, geralmente eu foco naquela problemática. Por que estamos adoecendo? E o pior, uma vez estando doentes, por que a gente não consegue mais melhorar? E por que as pessoas ficam escravas de drogas, de cirurgias, e a saúde que é bom, que ela gostaria de ter, não está tendo mais? Então vamos trabalhar em cima dessa problemática nesse tema da manhã. No tema da tarde, que normalmente é um tema de 3 horas, eu começo às 14 horas e termino às 17 horas, aqui teremos um espaço de tempo reduzido em razão da programação que já está estabelecida à tarde. No entanto,
vamos tentar aí sintetizar a mensagem dessa programação, que seria 3 horas. O foco é estratégias para a devolução da saúde em casa. Baseados nos 8 princípios naturais de cura, preconizados na Bíblia e Espírito e Profecia, e eu desenvolvi mais 2 temas, portanto, 10 temas para a saúde e longevidade. Como que eu faço para passar aqui? Ok. Então, eu sou de formação fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, eu tenho 2 especialidades na área de dores crônicas, área que eu sempre gostei de trabalhar. Mas, em algum momento, eu decidi entender um pouco mais da saúde de forma sistêmica, não apenas na área de dor, porque muitas dores eu não conseguia tratar e isso me incomodava. E aí me levou a novas pesquisas. Fiz, então, um curso de naturopatia e hoje me considero um eterno estudante de saúde e longevidade. Sou autor de um livro intitulado Dores nas Costas Nunca Mais. Bom, a ciência nos diz que hoje é possível nós chegarmos a 120 anos de idade. Esse autor da National Geographic, ele percorreu 5 regiões no mundo e ele lá nessas 5 regiões encontrou populações que são centenárias. Uma dessa população é a comunidade de Loma Linda, uma comunidade adventista, que são pessoas centenárias. Esse autor da National Geographic, ele não visitou uma 6ª região, que é uma região que fica lá na Índia, chamada Vale do Rio Hansa. Essa população foi muito pesquisada por cientistas, pesquisadores norte-americanos, e lá eles detectaram que essa população chega a 120 anos de idade. Eles identificaram 2 características nessa população. Primeiro, eles vivem muito. Chegam aos 120 anos de idade, bem, montando a cavalo, vida sexual ativa, sem as doenças sistêmicas que temos aqui. E uma segunda característica dessa população é que eles não envelhecem tanto quanto nós ocidentais. Uma pessoa de 60, 70 anos parece uma pessoa de 30, 40 anos. Então, isso significa dizer que as pessoas envelhecem. E aí você pergunta, será que eu conseguirei chegar lá? Não importa a sua idade. O que importa é o que você deve fazer para estar bem. Porque envelhecer, nós iremos envelhecer. Agora, como você quer envelhecer, depende de você. Uma coisa você precisa saber. Viver muito é o legado, é a consequência de um estilo de vida saudável. E aqui está o ponto. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, uma comunidade que tem a orientação bíblica e do Espírito de Profecia de um estilo de vida para ser longevos e saudáveis. Aqui estão os 8 princípios naturais de cura, preconizados na Bíblia e no Espírito de Profecia, através de nossa profetisa Ellen White. Nós hoje estamos vivenciando 2 princípios. O primeiro princípio é este aqui. São os princípios da saúde e longevidade. Se você seguir esses princípios, você terá saúde e longevidade. Mas existe um segundo, então, a filosofia por trás desse princípio a filosofia diz o seguinte: viva seguindo princípios. Os princípios naturais, os princípios funcionais do seu corpo, assim você terá saúde. Esses princípios são preconizados por Deus e pelo Espírito de Profecia. E existe um segundo modelo de princípios. Esse segundo modelo não são princípios da saúde, são princípios da doença. E a filosofia por trás desses princípios da doença, diz o seguinte: não precisa você seguir nenhum princípio. Viva como quiser. Quando estiver mal, eu tenho à sua disposição uma droga ou faca. Isso é o princípio por trás desses princípios da doença.
Diante disso, não interessa a sua idade, se você consertar a fisiologia funcional do seu corpo, ele vai responder. E é assim que é possível uma pessoa que está com câncer, desenganada pelo sistema tradicional, quando ela começa a observar, a cumprir em seu corpo os princípios naturais de cura, ela corre o risco de ser curada de um câncer em fase terminal. Eu falo câncer porque é o clímax de um processo degenerativo do corpo. Se até mesmo para um câncer é possível reverter, imagine outras doenças, seguindo esses princípios. Vocês sabiam? Existe um monte de gente por aí, pessoas que não são religiosas, pessoas que não passaram 10 dias de clamor, pedindo a Deus sabedoria, não. Mas por uma motivação diferente, essas pessoas estão focadas em princípios funcionais que geram saúde e longevidade. Observe essa moça. Um corpo, um perfil bem delineado, atlético, faz academia, levanta alto peso, cada peso daqueles são 25 quilos em cada lado. Essa moça tem 78 anos. Essa moça vocês conhecem? 74 anos, são pessoas que cuidam da saúde. Essa moça aqui tem 80 anos de idade. Ela competiu no Iron, que é natação, corrida e ciclismo. A maior prova no mundo, o Iron. Essa outra moça, 83 anos, desde 2019, ela compete a maior maratona mais extensiva no mundo, que é se não me engano, na Califórnia. E a gente vê por aí pessoas com 80, 90 anos, fazendo exercício, cuidando da saúde. Essas pessoas aí estão na casa de 80, 90 anos. Esse japonês aí, ele tem 70, se não me engano, 76, 78 anos. Parece um rapaz de 40 anos. Esse cabelo dele preto é natural. Esse senhor é um médico norte-americano. Ele começou a fazer um experimento na vida dele. Começou aos 67 anos. Aos 67 anos, ele estava assim. E ele começou a seguir 40 princípios no seu corpo. Ele começou a analisar 40 princípios do seu corpo. Ano após ano, fazendo esse comparativo. Aos 90 anos, ele estava com um perfil de corpo muito melhor do que aos 67. Pessoas que estão cuidando da saúde. Essa moça aqui, ela, uma senhora idosa, 80 anos, eu não sei se dá para passar o vídeo. Tem como clicar aí no vídeo, por gentileza? Veja se ele abre. Eu não sei se ele vai abrir. Ah, não vai abrir. Não vai abrir, porque eu transferi para você o arquivo. Está sem o vídeo. Mas joga bola, imagine, nessa idade joga bola, corre, carrega peso. Então, muitas pessoas estão seguindo os princípios que nós conhecemos desde os primórdios e não são religiosas. Hoje nós estamos vivenciando uma vida, um viver baseado nos princípios da doença. E diz o que é o princípio da doença? Não precisa seguir nenhum princípio. A ciência médica tem crescido extraordinariamente. Hoje, aquele câncer que inicia e que leva 20 anos para você ter o primeiro sintoma, geralmente o primeiro sintoma é uma dor, e quando você sente a dor já está em fase terminal. A ciência médica, graças à ciência médica, você consegue detectar ainda em fase embrionária e elimina e você vive bem. Grandes avanços na ciência médica de hoje. E hoje são 55 especialidades, e dentro dessas 55 especialidades, as subespecialidades, algo extraordinário da ciência. E aonde está o problema dessa ciência médica? Em tese, em sua grande maioria, não tem muita preocupação com os métodos preventivos. Cresceu extraordinariamente nos métodos de diagnóstico.
Então, as pessoas estão vivendo mais, mas elas estão ficando mais tempo doentes. E em razão disso, nós temos um retrato. Vamos falar do Brasil? Um retrato da saúde do brasileiro. Se você quiser saber como anda a saúde dos brasileiros, é só você ir lá nos hospitais. Estão lotados, não tem mais espaço nos salões, fica nos corredores, não tem mais maca, fica no chão. Um dia desses, um jovem amigo no IAN sofreu uma fratura, chegou aqui no Cléristo Andrade e não tinha vaga para ele se internar com uma fratura. Veio fazer uma cirurgia quase 2 meses após em Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Estamos finalizando 10 dias de clamor, 10 dias de súplica pelo Espírito Santo. E aqueles que acompanharam esses 10 dias são pessoas que desejam verdadeiramente mudar, melhorar. E agora eu chego para vocês e lembro a vocês que é importante seguir os princípios naturais de cura para o seu bem. E por que isso? Porque se você não cuidar da sua saúde, se você não se preocupar com a sua saúde, ninguém vai se preocupar. Vocês sabiam que uma pessoa morre hoje, depois de uma semana, ninguém lembra mais dele? Depois de um mês, então, complicou? É assim, a vida segue. Então, o maior interessado na sua saúde deve ser você. E aí você pergunta, bom, a partir de hoje eu quero seguir os princípios naturais de cura. Mas você irá entender, e hoje à tarde eu vou tentar resumir a temática da tarde, vocês vão entender que não é fácil. Se você hoje quiser seguir os princípios de saúde, você irá entender que precisa remar contra a maré. Não é fácil. E por não ser fácil, você precisa de uma forte motivação para seguir fortemente, com resiliência, os princípios naturais em prol da sua saúde. E sabe qual deve ser a maior motivação? O que está nesse verso. 1 Coríntios 6,19. Você entender que esse corpo não lhe pertence. Você entender que esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E que eu e você somos apenas, o quê? Mordomos. Apenas administradores. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: esse corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Já ouviram alguém falar isso? Essa pessoa não está seguindo esse princípio bíblico. Essa pessoa destronou a Deus da sua vida. E a segunda parte desse verso, no verso 20, diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E como é que você pode glorificar a Deus através do seu corpo? Estando eternamente doentes? Não, tendo saúde. Lá em casa, a minha esposa me conhece há 23 anos, 24 anos. Eu tenho um filho de 22 anos, um filho de 18 anos, e eles dizem: nunca vimos meu pai doente. Eu gosto de seguir os princípios de saúde, porque eu compreendo que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus e tenho a obrigação de zelar. As pessoas estão doentes, o mundo aí fora está doente, a igreja está doente, e vai chegar um dia em que as pessoas vão perguntar a você: me diga uma coisa, qual é o segredo da sua saúde? Porque aqui em casa todo mundo está doente, e aí se você ter a oportunidade de testemunhar sobre os princípios naturais de cura. E esses são exatamente os métodos de Cristo. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao apresentar-se, no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que eles desejavam bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades.
necessidades no campo da saúde. Imagine você ajudar uma pessoa a ter saúde. No mínimo, essa pessoa será grata a você. E quando houver uma série de conferências na igreja, você convida essa pessoa, embora ela não seja religiosa, ela vai querer vir por gratidão a você. Mas antes disso, você tem que começar a seguir esses princípios. Então, você precisa ter a ideia de que, primeiro, para você ter saúde, você tem que seguir princípios. Se você continuar no caminho de não seguir princípios, dependente lá na frente da terceirização, droga ou faca, você não vai ter saúde. Você precisa tomar a saúde em suas mãos. E temos uma mensagem preciosa, um manual que é a Bíblia e Profecia para nos gerar saúde. Agora, eu pergunto para você, dessa igreja central de Feira de Santana, como tem sido os seus últimos 10 anos em relação à sua saúde? Alguma coisa tem piorado? Vejam, muitos aqui não chegaram aos 40 anos de idade. Eu quero que você entenda o seguinte, até os 40 anos de idade, nós só subimos a ladeira. Depois dos 40 anos, é só descida. E vocês me acreditem, existem alguns que descem a ladeira na velocidade da luz. Você os vê num belo dia, bem animado, faz exercício e tal. Um mês depois, ou ele está velho demais, ou morreu. Mas eu vi correndo, todo disposto, corpo atlético, morreu. Alguma coisa fugiu dos trilhos. Como tem sido os seus últimos 10 anos? Eu quero fazer aqui uma breve enquete com vocês. Eu não vou me dirigir à pessoa de você para não gerar constrangimento. Eu vou me dirigir à sua família. Na sua família, na sua casa, existe alguém que tem algum problema relacionado à dor? Dor de cabeça, dor nos olhos, dor no pescoço, dor na língua, perdão, língua não dói, só coça, né? Dor no peito, dor na coluna lombar, dor na bacia, joelho, pé, algum tipo de dor na sua família? Levanta o braço. Misericórdia. O povo aqui está com muitas dores. Na sua família, existe algum tipo de problema alérgico? Rinite, sinusite, bronquite, asma brônquica, coceiras na pele, coceira nos olhos, coceira no couro cabeludo, algum tipo de processo alérgico na sua família? Levanta o braço. Misericórdia. O mundo está alérgico? A igreja está alérgica? Na sua família, tem algum problema relacionado a gastrite, azia, é aquela queimação, empachamento, refluxo, é aquela queimação que sobe, muita flatulência, e tem uns que nem ele suporta, foge, intestino preso, algum caso na sua família? Levanta o braço. A sua família está doente. Misericórdia, muita gente. Algum problema na sua família relacionado a casos cardiovasculares? É angina de peito, dores no peito, colesterol alto, pressão alta, esteatose hepática, algum caso desses na família? Algumas pessoas. E visão? Você, alguém na sua família que não consegue enxergar melhor, bem, não enxerga mais para perto, não enxerga para longe, usa óculos, algum caso desse na família? Esse ganha de todos. Os olhos é um reflexo de como está a sua saúde. A saúde cardiovascular, a saúde intestinal. Então, aprenda uma coisa. Se nos últimos 10 anos você está evoluindo, descendo a ladeira, você concorda comigo que os próximos 10 anos vai piorar? Agora, hoje à tarde, eu vou tentar sintetizar para vocês os conceitos da saúde e longevidade. Primeiro, você tem que estar aqui. Começará às 13h30. Segundo, se você começar a seguir esses princípios, em 6 meses, pode anotar, você vai melhorar pelo menos 30%. Qualquer problema de saúde que você tem. Nós estamos sendo envenenados. Envenenados pela alimentação, envenenados pela água,
envenenados pelo ar, a poluição, envenenados pela poluição eletromagnética. Estamos sendo envenenados. E o corpo vai dando sinais de que não está bem. Isso que acontece com vocês é a doença em fase, e muitas vezes, assintomática. Muitas pessoas dizem, eu não estou doente, mas todos esses sintomas já é algum estágio de alguma doença. Muitas pessoas acham que estar doente é só quando estão acamados, com febre, com dor. Não. Esses são estágios de doença. O corpo vai dando sinais de que não está bem. Hoje nós temos sofrido muita situação, com ansiedade, estresse, depressão, esquizofrenia, tantos problemas, bipolaridade. Algum caso na família com problemas assim, emocionais? Algumas pessoas. Quando a pessoa está com o estado emocional abalado, essa pessoa vai produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando essa pessoa produz muito cortisol, o hormônio do estresse, da ansiedade, da depressão, ocorre um desequilíbrio na glândula que produz o cortisol, chamada glândula suprarrenal ou adrenal. E ela não está sozinha. Existe um trio que trabalha como se fosse um órgão só. Esses são as adrenais, a tireoide e o pâncreas. São os 3 órgãos da energia. Eles funcionam como um órgão só. Problema de estresse, ansiedade, detalhe. Mulheres não foram feitas para serem estressadas. Entenderam, homens, mulheres que têm aí namorado, ou mulheres que são casadas, a mensagem é a seguinte: mulheres não foram feitas para viverem estressadas ou ansiosas. Vocês concordam, mulheres? Agora tem um problema. Muitas mulheres estão ansiosas e estressadas. E por causa de uma doença. E a doença chama-se lisura. Bolso liso. Não tem dedo no bolso, fica estressada, fica ansiosa. Se alguém colocar 100 mil reais na sua conta, vai acabar estresse, ansiedade, depressão, acaba tudo. Mas como não é possível essa quantia na conta todo dia, então eu vou dar uma dica, mulheres, para vocês. Converse com seus maridos, com seus namorados, que vão ser futuros maridos, a depositar o dinheiro do salário na sua conta para você administrar. Aí, homens, vocês vão ganhar mulheres mais felizes, mulheres mais amáveis. Você vai ser feliz. E ela vai cuidar bem de você. É a dica aí para os homens. Os problemas relacionados a esse trio, tireoide, pâncreas e adrenais, vai gerar uma perturbação no sistema gastrointestinal. Por quê? Porque quando afeta a tireoide, afeta a temperatura corporal. Você não é acostumado a verificar sua temperatura? Eu o desafio a verificar sua temperatura em casa, por 5 dias seguidos, ainda deitado antes de se levantar de manhã por 8 minutos, ela precisa ser 36,6. Você irá observar, se você estiver acima de 20 anos de idade hoje, você irá observar, muitos aqui, a temperatura basal estará abaixo de 36,6. E quando a temperatura basal está abaixo de 36,6, isso afeta o sistema gastrointestinal. Quantas pessoas hoje com problemas gastrointestinais? Azia, refluxo, comer um almoço com uma sensação de empachamento, parece que trava tudo. E qual é a solução para isso aí? Simples, prática, rápida, mas que não funciona. As pessoas começam a usar Sorrisal, Milanta Plus, Aldrox Plus, Malox Plus, aí piora. Omeprazol, Pantoprazol. Essas pessoas que têm os problemas de hipocloridria, que é a diminuição da acidez do estômago,
Só vai melhorar se corrigir. A tireoide se corrigiu, o estresse se corrigiu, os minerais. Não adianta estar fazendo uso de paliativos. Não vai resolver. E qual é o resultado da hipocloridria ou diminuição da acidez do estômago? Problemas intestinais. Quantas vezes nós devemos comer ao dia? 3 vezes? Alguém dá mais? Bom, 3 vezes ao dia, né? Não é esse o conceito do Espírito de Profecia? O Espírito de Profecia diz assim: devemos comer 2 vezes ao dia. A terceira refeição, em alguns casos, se é que é necessário, consuma a terceira refeição. Mas se você precisar consumir uma terceira refeição, que essa seja leve. Não é assim, professor Silvio, que fala de profecia? Agora, chegar para o nordestino e dizer: olha, você deve comer só 2 refeições, vão me apedrejar. Então eu tenho que chegar para o nordestino, porque o nordestino, irmãos, não sei vocês, mas os demais nordestinos que eu conheço gostam de comer. Comem bem. Então a minha orientação para você é o seguinte, baseado na orientação bíblica de profecia, diz o seguinte: coma 3 vezes ao dia. Coma bem de manhã, coma bem ao meio-dia, 1 hora, e à tarde, coma uma fruta suave, um alimento suave. Seja praticante do jejum intermitente, que hoje está numa moda, o jejum intermitente, porque o corpo à noite, quando você vai dormir, ele precisa estar de estômago vazio. Esse é o princípio para ele se regenerar. Se você estiver dormindo com o estômago cheio, o seu corpo vai inflamar, não vai regenerar, não será reparado. Vocês entenderam isso? Então, quando Deus orienta você à tarde, comer uma comida muito leve, para dormir com o estômago vazio, isso tem uma ciência, é a ciência divina pensando na sua saúde. Mas tem pessoas, existem alguns conselhos, claro, né? Alguns conselhos que vocês já ouviram por aí, coma 6 vezes ao dia. Vocês já ouviram esse conselho, não é verdade? Mas tem pessoas que dizem: eu não quero seguir nem o conselho de Espírito de Profecia, nem quero seguir o conselho de 6 vezes ao dia. Eu quero comer uma única vez ao dia. E começa de manhã quando acorda e termina à noite quando vai dormir. Eu conheço pessoas assim. Não importa quantas vezes você coma, você precisa evacuar pelo menos 2 vezes ao dia. Porque os alimentos vão ficando retidos. Esse caso aqui, uma pessoa de 15 dias sem evacuar. Eu encontrei uma cliente de 18 dias sem evacuar. Essa é a pessoa verdadeiramente enfesada, cheia de fezes. Tem que eliminar, tem que drenar. Isso aqui gera todo tipo de doença que você possa imaginar. Pessoas com intestino preso. Então, você precisa evacuar pelo menos 2 vezes ao dia, se você quiser ter saúde. As consequências disso é o acúmulo de parasitas. Vocês sabiam que existem 700 tipos de parasitas que podem infestar o nosso corpo? Uma pessoa pode ter isso, os parasitas podem estar no intestino, pode estar no fígado, no pâncreas, nos olhos, no cérebro, em tudo quanto é lugar. Uma pessoa pode ter até 2 quilos do peso corporal em parasitas. E quando o nosso intestino, ele tem uma íntima relação entre a saúde do cérebro e a saúde imunológica. Cérebro, imunidade e intestino andam juntos. A saúde começa no intestino. E a saúde intestinal começa por tudo aquilo que você usufrui, que você consome. Essa temática, a meu foco, é educação. Fazermos lembrar dos bons princípios que vocês conhecem. Educá-los a como ter hábitos saudáveis. Não tem outro caminho. E enquanto isso, o corpo vai falando, dando sinais que não está bem, através das dores crônicas, através do clímax de um processo inflamatório chamado, que dizem ser fibromialgia, processos degenerativos, artrose, osteoporose. Uma pessoa, por exemplo, com artrose e osteoporose, muitas vezes ela vai fazer um exame de sangue
E consta lá que no sangue ela tem um bom índice de cálcio. Mas os ossos estão com osteoporose. A pessoa está com muita artrose. Mas se tem tanto cálcio no sangue, por que está com osteoporose e artrose? Simples. Uma das razões é que o cálcio não está indo para os ossos. E por que o cálcio não está indo para os ossos? Porque ele não sabe ir para os ossos. E se você toma mais cálcio, você vai ter sérios problemas cardiovasculares. E sabe, o cálcio para ir para os ossos, ele depende dos transportadores, que são vitamina D, boro, ferro, K2, boa funcionalidade da tireoide. 9 em cada 10 pessoas têm carência de vitamina D. 9 em cada 10 mulheres têm carência de ferro. E isso atrapalha. Ao longo dos anos, décadas, você sofrendo, vai evoluindo com a osteoporose. E se você tem acúmulo do cálcio, não está indo para os ossos, ele vai impregnar vasos sanguíneos, ajudando na formação de placas de ateroma, problemas valvares. Por isso se diz que osteoporose é irmã gêmea de problemas cardiovasculares. Hoje é um problema sério visual, pessoas que não enxergam mais para perto, para longe, é um reflexo de um estilo de vida. Portanto, essa é a geração dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos soníferos. Uma vida baseada em drogas se torna uma droga. Essa é a geração dos problemas emocionais. E como se não bastasse estresse, ansiedade, depressão, agora está na moda a bipolaridade. Os problemas, os fatores causadores são vários. Não são coisas que se resolvem com uma droguinha. Precisa resolver os problemas que causaram. Hoje é uma onda de autismo. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas passou aí, eu assisti uma programação no YouTube, onde o presidente dos Estados Unidos pontuou em cadeia nacional que o grande problema do autismo, nas palavras dele, baseado no que o Ministério de Saúde dos Estados Unidos pontuou para ele, o grande problema do autismo diz respeito ao consumo de Tilenol durante a gestação, Tilenol, paracetamol. O que sabemos é que Tilenol e paracetamol derruba plaquetas e pode gerar hemorragia. E derruba também a produção do maior antioxidante que existe no corpo, a glutationa. Precisamos depender menos de drogas, precisamos viver um estilo de vida mais saudável para não ficarmos doentes. Pessoas que têm problemas emocionais, geralmente trabalhamos a título de assistência social, um momento terapêutico com uma psicóloga, onde você pode ter uma consulta com ela gratuitamente, para poder falar dos seus dramas. Não pode ser várias sessões, porque imagina uma igreja dessa, várias sessões, ela vai, se tiver 20, 30 pessoas, ela vai atender alguns. Então, você terá à disposição um momento terapêutico gratuito com uma psicóloga. Essa é a geração dos problemas de alergia. Alergia de toda natureza geralmente tem relação com hábitos. Quando a gente pensa em parasitas, eu falei para vocês que existem até 700 tipos de parasitas. Eu vou pontuar apenas 2. Um deles chama-se toxoplasma. Toxoplasma é um parasita que se instala principalmente no cérebro ou nos olhos. Quando ele instala nos olhos, pode gerar cegueira. E quando ele instala no cérebro, a pessoa pode ter bipolaridade, depressão, esquizofrenia, tendências suicidas. Se você conhece alguém que tem uma situação dessa, vale a pena fazer um exame simples de sangue para verificar se essa pessoa tem toxoplasma. Eu já vi casos de pessoas, uma criança, por exemplo, de 12 anos de idade, ela começou com uma tendência, 12 anos de idade, ela começou com a tendência de esfaquear o pai na festa de aniversário dela. Depois, a mãe dela, pós-cirurgia cardíaca, ela esfaqueou a mãe 2 vezes. Depois, precisou se internar no hospital psiquiátrico. O hospital não a suportou. E ela teve que ficar enjaulada em casa. E, num belo momento, descobriram que era toxoplasma, um parasita que é pego, em parte, pelo gato.
Tá? Gato é um dos transmissores de toxoplasma, causa um transtorno terrível. Então, depois de eliminado o toxoplasma, 2 meses após, essa jovem, após 8 anos de sofrimento, 2 meses após, ela ficou curada porque eliminou o toxoplasma. É um problema sério e uma forma simples de se tratar. Um outro parasita que eu quero pontuar que é muito endêmico em nossa região do Nordeste é a doença de Chagas, que para muitos não existe cura, mas o fato é que existe cura da doença de Chagas. Ela tem afinidade em destruir o esôfago, o intestino ou o coração. Tá? Então, o método tradicional são paliativos gerenciando os sintomas, mas é possível, de forma natural, matar o parasita doença toxoplasma, o Trypanosoma cruzi, que é o germe do barbeiro. Né? Essa é uma geração em que as pessoas têm muita insônia, um conjunto de coisas gera essa situação de insônia. Essa é a geração das obesidades, ou mesmo não sendo obeso, mas esteatose hepática, fígado gordo. E hoje as pessoas, graças aos seus hábitos, é uma onda de pessoas, mesmo jovens, com fígado gordo. Quando nós estamos diante de um quadro de fígado gordo, normalmente essa pessoa também tem um pâncreas gordo. E se essa pessoa tem fígado gordo, pâncreas gordo, também terá, consequentemente, resistência insulínica e pode evoluir para um diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é falta de insulina porque o pâncreas não está produzindo. Diabetes tipo 2 é excesso de insulina por resistência insulínica, exatamente porque o fígado não quer recepcionar essa insulina. O detalhe é que muitas pessoas, as pessoas que têm fígado gordo, pâncreas gordo, vai ter vasos sanguíneos gordo, vai ter coração gordo. E aí é quando o problema se complica. Porque uma situação no coração, quando eu digo o fígado está gordo, a pessoa entra por um vidro e sai pelo outro, vida que segue. Mas a tônica é que, se o fígado está gordo, o coração também está gordo, o risco de um infarto cardíaco iminente é grandioso. É risco de vida, por questão de hábitos. À tarde vamos falar sobre isso aí. E é por isso que hoje nós estamos numa geração de tantos infartos. Hoje à tarde falarei sobre os 2 principais fatores causadores de infarto cardíaco, os maiores infartadores cardíacos. Mas eu quero pontuar para vocês sobre a questão da pressão alta. Quantos aqui tem na família alguém que sofre de pressão alta? Levanta o braço. Muita gente. Óbvio, uma pessoa que tem pressão alta precisa tomar um remedinho para controlar, correto? Não é isso? Precisa tomar um remedinho para controlar. Por causa de quê? Do risco de sofrer um derrame cerebral, correto? O que não disseram para vocês é que em 90% dos casos de pressão alta, você pode curar completamente se você souber os fatores causadores dos 90% de pressão alta. E sabe quais são? Carência de magnésio, carência de vitamina D, carência de coenzima Q10, carência de óxido nítrico. E quando a gente pontua óxido nítrico, alguns fatores que geram a carência de óxido nítrico, excesso de ácido úrico, hipotireoidismo, resistência insulínica e consumo de água com gás. Vocês sabiam que lá no IAN muita gente gosta de água com gás? Não estou falando daqui, acho que vocês não usam isso aqui não. Você sabia que lá no IAN é uma febre de gente que gosta de refrigerante? Uma bomba atômica? Coisas que geram pressão alta. À tarde vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então, como melhorar a pressão alta? Com sal, usando sal. Vamos falar sobre sal à tarde, se o tempo permitir. Essa é a geração dos problemas de diabetes. Olha só esse dado. O Brasil tem quantos milhões de pessoas? Uma média 230 milhões, não é isso? Acho. 212 a 230 milhões. 10,5 milhões
Perdão, 10,5% é diabética, a população brasileira. Mas um dado interessante, 41,3% da população brasileira tem resistência insulínica. Uma pessoa que evolui com resistência insulínica, de 7 a 10 anos, poderá se tornar com diabetes tipo 2. Imagino que será essa população brasileira um grande percentual de pessoas diabéticas daqui a 10, 20 anos. E sabe o que se diz por aí? É uma doença sem cura. Claro, óbvio. É uma doença, sim, sem cura. Pelos atuais métodos que se prega por aí. Claro, nada tem cura. Porque você é ensinado a não seguir nenhum princípio. Você é ensinado a depender apenas de um método tradicional que não é o método divino. Claro que não é para ter cura. É proibido falar em cura. Você precisa ficar doente o máximo de tempo possível. Parece que é algo proposital, deixar você com vida até os 100 anos, dependente de um sistema que gera muito dinheiro. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você chegue aos 100 anos, se possível, saudável. Então, precisamos entender o seguinte: diabetes é uma doença nutricional. Melhorou seus hábitos, melhora a resistência insulínica. A minha esposa estava com uma resistência insulínica, posso falar dela, né? Minha esposa, acho que ela não vai me processar, né? A gente não pode falar de alguém porque tem medo de processo hoje, né? A câmera aqui está me filmando, não posso filmar vocês, porque a onda de processo é grande. Mas posso falar da minha esposa? Ela tinha um quadro de resistência insulínica, ela não é gorda, não. Um quadro de resistência insulínica, 15,7. Eu digo, misericórdia, você vai ficar diabética. Hoje caiu para 10. A taxa de glicemia ainda está baixa, normal, 90 e alguma coisa. Não é normal, mas está controlada. Estamos tentando derrubar essa insulina, só através de hábitos alimentares. Mas não é fácil, né? Vamos lá. O problema do diabetes é que é uma doença que não mata logo, vai mutilando. Mutila dedo, pé, mão. Muitos dizem diabetes é um grande problema relacionado à taxa de açúcar. Mas antes eu estou falando agora do diabetes tipo 2, antes de ter uma taxa de açúcar elevada, existe um excesso de insulina no sangue provocado por resistência insulínica, que é provocado por um fígado que não quer receber essa insulina. E esse fígado não quer receber essa insulina porque os seus hábitos geraram um problema funcional nesse fígado. Vocês entendem isso? Os hábitos geram um problema funcional no fígado, o fígado não quer receber a insulina, gera resistência insulínica, excesso de insulina no sangue, a glicose não sai do sangue, porque é a insulina que transporta essa glicose do sangue. E aí fica o acúmulo de insulina, glicose, num belo dia você vai estar diabético. Esse é um problema que atinge em cheio as mulheres, os problemas de tireoide, e ela dá sinais. E normalmente os sinais têm relação, não consegue emagrecer, em muitos casos, tá? Tem gente magra que tem problema de tireoide, mas muitas pessoas têm excesso de peso e não conseguem emagrecer, porque a tireoide, a grande função da tireoide é você manter o metabolismo basal do corpo. Se a tireoide está com disfunção, cai o metabolismo. Por gentileza, veja o horário aí, porque eu estou preocupado com o horário. Ok. Poxa vida. Estou preocupado. Só tenho 5 minutinhos para terminar isso aqui. Então, quedas de cabelo, unhas se quebrando, não evacua, insônia, cansado, fadigado, miomas, cistos, nódulos. Você sabia que muitas pessoas acreditam, imaginam, que T3, T4, TSH estando normais, a tireoide está bem? Mas como assim? Você nasceu com um cisto na tireoide? Você nasceu com nódulo na tireoide? Você nasceu com endometriose? Nasceu com mioma? Não!
Se os tem, é porque tem um problema a princípio de tireoide. E esses problemas podem acontecer mesmo com T3, T4, TSH normais, entre aspas. Os problemas da tireoide ocorrem por carências de vários minerais, vitaminas e toxicidade. Então, toxicidade, principalmente por esses itens. Cuidado com o consumo de flúor, cloro, bromo, glúten. Então, é assim. É possível você ter um câncer de tireoide mesmo com T3, T4, TSH normais. Então, você chegar e pensar, bom, agora eu estou com T3, T4, TSH normais, mas eu estou com cisto na tireoide, ou cisto de mama, ou mioma, ou endometriose. Mas me disseram que está normal. Volta daqui a um ano. Aí você volta com exames. Aí o cisto na tireoide ou na mama evolui para nódulo. É uma evolução, uma cronicidade. Mas se trabalha em cima de uma filosofia que diz, se T3, T4, TSH estão normais, deixa evoluir. Volta daqui a um ano. Volta daqui a um ano. Aquilo que era cisto evoluiu para nódulo. Aquilo que era nódulo evoluiu para um fibroma. Mas T3, T4, TSH continuam normais. Volta daqui a um ano. E aí, num belo dia, o paciente chega com câncer. Grande parte desses cânceres não precisa de cirurgia. Mas se diz, bom, agora não precisa mais só observar. Agora, já que é câncer, vamos para a faca. Então, a filosofia do observar não resolve. Você está vendo, visualizando, cronificando um problema e sabe que o desfecho daquilo pode ser uma cirurgia, a perda da sua tireoide. Coisa tão importante. Perdeu tireoide, vai ter sérios problemas ósseos, sistêmicos. Essa é a geração dos cânceres. Câncer de mama, câncer de intestino, esôfago, próstata. E o gasto é enorme. Depender só de mamografia, o uso excessivo pode gerar câncer por causa da radiação. Um estudo da Harvard diz que, esse slide peguei do Dr. Lei Ribeiro, onde ele pontua que, um estudo da Harvard, as pessoas deveriam fazer mamografia entre 52 a 74 anos. Ou seja, uma pessoa que quer prevenir um câncer não pode ficar nessa filosofia de viver sem regras e ficar dependente só de um exame a cada ano. Você precisa fazer alguma coisa para prevenir um câncer. E quando nós pensamos em algo a fazer, aqui estão os vários fatores causadores de um câncer. Por exemplo, uma mulher que se divorcia, muitas mulheres que se divorciam, 2 anos após o divórcio pegam um câncer de mama. Por quê? Drama emocional. Mas existe. O câncer tem relação com desnutrição, com toxicidade, parasitas, acidez corporal. É um conjunto de coisas. Alguém que queira, porventura, pensar em prevenir ou curar um câncer, é possível, eu falo em cura porque eu já vi muitos episódios, tem muita coisa a ser observada. Uma dica inicial que eu faço para vocês é, se você quer prevenir um câncer de mama, comece com uma mudança simples. Pare de usar desodorante axilar. Pare de usar desodorante axilar com alumínio. Tem hoje aí várias opções de desodorantes axilares sem alumínio. Por quê? É uma grande concentração de alumínio, principalmente nos aerosóis. Hoje tem aerosol, proteção até 96 horas. Quanto maior o período, maior concentração de alumínio, é um metal tóxico. Mulheres, aqui estamos desenvolvendo uma temática educativa. Você segue se quiser. Tenha cuidado com pinturas, com maquiagens, com batons. Comece a pesquisar, se você tiver alguma dúvida. Existe um produto aí chamado Produto Químico Eterno. Produto Químico Eterno chamado FPOA, que é um produto que foi produzido sempre pela
Nippon, uma indústria norte-americana, descobriram que o produto químico eterno, ele é altamente cancerígeno. Está presente nesses itens. E é aquele mesmo produto que está na panela de Teflon, ou as panelas antiaderentes. Alto poder de câncer, fígado, testículo, rins e problemas de tireoide. É um produto químico eterno porque a natureza, pelo que diz os cientistas, não degrada esse produto. E ele está presente nesses itens. Ok? Então isso significa dizer que com os hábitos e estilo de vida, eu estou estimulando o meu corpo de forma que, e o corpo está respondendo, de forma que os problemas de saúde nada mais é do que o seu corpo dizendo: eu não estou gostando do que você está fazendo comigo. E depois que você está doente, não pode ficar dependente apenas de uma terceirização de saúde. Você tem que aprender a gerenciar. Senão você vai gastar muito dinheiro e não resolve seus problemas de saúde. E sendo que Deus colocou à nossa disposição remédios naturais. Hoje à tarde vou dar uma pincelada nesses remédios naturais que poderá abençoar você a ter uma boa saúde. À tarde falaremos sobre as estratégias para longevos saudáveis. Uma das estratégias é como você prevenir 12 mil doenças pensando apenas em 4 pilares corporais. Ok? Vamos passar isso aqui. Na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. E a nota tônica é: morra jovem o mais tarde possível. Eu elaborei esse curso. Esse curso é um curso intitulado Saúde e Espiritualidade. Esse curso eu distribuo para as pessoas que queiram. Então, vocês que têm interesse nesse curso, você vai mandar um zap para mim, WhatsApp, nesse número aí. Vamos levantar-nos para uma oração. Santo e amado Deus, a Ti a honra e a glória para todos sempre. Te louvamos, Senhor, porque tivemos o privilégio de poder ouvir essa mensagem poderosa, uma reflexão sobre o nosso estado de saúde e saber que é possível melhorar, não importa em que nível esteja o problema de saúde. Ensina-nos, Senhor, a sermos adoradores saudáveis. Esse é o nosso desejo e precisamos da intervenção do Teu Santo e Bom Espírito, nos dando as condições para seguir os princípios da saúde e longevidade. Abençoe ricamente a Tua igreja, o Teu povo nessa localidade e a comunidade que os rodeia, em nome de Jesus.